Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina Administração de Materiais. Vamos à nossa disciplina. Vamos relembrar um pouco qual foi o objetivo da nossa disciplina ao iniciarmos esse assunto. Qual é o objetivo de trabalhar a administração de materiais? Essa disciplina, ela busca tratar de assuntos relacionados às dimensões tanto técnicas quanto pedagógicas da administração de materiais, que estão para além da organização ou do espaço físico ou do depósito, que nós trabalhamos um pouco o conceito de almoxarifado, de depósito, e vamos relembrar na aula de hoje. Mas, sobretudo, dizem respeito à constituição de uma identidade educativa voltada para as preocupações com o uso, acima de tudo, racional de recursos materiais e a cultura do não desperdício. Ou seja, essa disciplina, retomando todos os conceitos que foram trabalhados durante as 8 aulas que tivemos sobre esse assunto, ela buscou, acima de tudo, tratar de como comprar os materiais dentro da administração pública, como organizar esses materiais e, acima de tudo, como estabelecer uma cultura da preservação e do não desperdício desses materiais, já que todo recurso que é utilizado para a compra dos materiais em qualquer instituição pública deriva dos impostos que nós, como cidadãos, entrega à sociedade para gerir tanto a sociedade no ambiente educacional ou qualquer outro espaço. Vamos recapitular um pouco a gestão do patrimônio, o que seria um patrimônio, os tipos de patrimônio. Dentre eles, podemos conceituar o patrimônio público, porque há uma diferença do público para o privado. Mas como nós estamos trabalhando diretamente com a compra de materiais dentro da administração pública, vamos relacionar ao patrimônio público, que pelo próprio nome já cita, ele é de domínio público, ele pertence à sociedade. Ou seja, todos nós pertencendo a um único indivíduo ou a um determinado grupo. Esse sinônimo, esse conceito de pertencimento também gera a obrigação de preservar esse patrimônio, que não é somente do Estado, mas também da sociedade como um todo, que usa esse patrimônio no seu dia a dia. Existem inúmeros tipos de patrimônio, podemos elencar o patrimônio cultural, que são, a identidade, voltando um pouco para a questão do Brasil, a identidade do povo brasileiro, tudo aquilo que remonta às nossas origens é considerado patrimônio cultural. Temos patrimônio moral, que, ou seja, está voltado para os nossos costumes, para a ética também, que já foi trabalhado em aulas anteriores. Temos o nosso patrimônio ambiental, que não tem como não citar a nossa floresta amazônica, ou seja, todos aqueles bens ambientais que tornam o Brasil, acima de tudo, muito eclético na sua variedade, tanto como animais, flora, fauna. E todos esses 2 tipos de patrimônio, tanto o cultural quanto o moral, eles são considerados bens imateriais, ou seja, que ele não é palpável, podemos dizer assim. E o patrimônio, tanto ambiental e os bens públicos, que é o que vamos trabalhar e trabalhamos durante todas as outras aulas, é voltado para os bens materiais, aqueles que nós conseguimos apalpar, ver diretamente, manter a preservação, como os demais. Falamos que os bens públicos, eles são considerados bens materiais. Mas o que seria bens públicos? São as propriedades móveis e imóveis que integram o patrimônio público, pertencente à União, ao Estado ou ao município. Podemos retomar um pouco aqui as nossas figuras, algumas imagens, a nossa escola, que é o que estamos trabalhando diretamente. Podemos citar hospitais, todo tipo de entidade pública voltada para o atendimento ao cidadão. Outros tipos de materiais que nós podemos citar e também retomar um pouco o conceito são os bens
materiais ou bens de consumo. Antes de falarmos um pouco dos tipos de bens materiais, os bens de consumo, que é o que trabalhamos principalmente na compra dos nossos materiais, ou seja, o que essa disciplina buscou relatar. Como eu solicito, como eu peço, como eu posso gerir a compra, quais são os processos administrativos, quais são as legislações que nos orientam na compra desses materiais, tanto permanentes quanto os materiais de consumo, que são aqueles utilizados, como eu posso dizer, na administração pública, que são mais corriqueiros. E toda essa compra desses materiais, a estipular quais são os materiais que serão comprados, eles devem estar trabalhados e também devem estar sendo norteados no nosso projeto político-pedagógico e deve ter uma ação coletiva da comunidade escolar, através do nosso conselho escolar, que também já foi conceituado inúmeras vezes. Por quê? Se deve ter voltado dentro da escola uma gestão participativa na parte da compra de materiais, deve se acontecer a mesma coisa. Então é interessante que toda a comunidade conheça, assim como eu posso, de uma maneira sucinta, todo esse processo de compra, como é adquirido, de onde é que vem o recurso, para podermos identificar melhor o uso racional e, acima de tudo, a compra racional desses materiais. Retomando esse conceito de materiais ou bens de consumo, nós podemos classificá-los da seguinte maneira. São os produtos que podem ser armazenados ou que são consumidos imediatamente após sua chegada. Podem ser materiais de expediente, artigos de higiene pessoal, de limpeza e conservação, entre outros. Muito comum os materiais de expediente: papel, tesoura, lápis, caneta. Temos os materiais de limpeza, que também são materiais de consumo e são usados assim que eles são comprados e entregues à administração. Temos os materiais ou bens permanentes, que também foi elencado em aulas anteriores a forma que esses bens devem ser guardados, como esses bens devem ser identificados, ou seja, através do famoso tombamento, que é um registro dos nossos bens permanentes. O que seria esses bens permanentes? São o mobiliário, os equipamentos, os eletrônicos, os utensílios de cozinha e os aparelhos e equipamentos para a prática de esportes, veículos e semelhantes. Podemos associar nesse conceito de bens permanentes ou materiais permanentes, que aqui somente são exemplos, né? Que não é uma lista taxativa. Pode ser acrescentado outros tipos de materiais permanentes também. Depende da estrutura da escola, daquele espaço público. E aqui citamos, né, realmente, o computador da escola, que é um uso tão comum da parte administrativa, os bens realmente permanentes, aqueles que têm uma durabilidade um pouco maior. E o processo, como eu posso dizer, da organização desses bens permanentes, da compra desses bens permanentes, é semelhante à compra dos materiais de consumo. Algo que podemos colocar como uma característica peculiar é que todos devem ser tombados, ou seja, registrados, etiquetados com um número para identificar a localização desses bens, porque caso algum desses bens suma sobre a cautela de algum setor, de algum funcionário ou representante daquela escola, imediatamente aquele que está sobre a guarda daquele material permanente vai ter que ressarci-lo à administração. Então é interessante realmente que os bens permanentes, eles sejam tombados. Se não há o costume, né, dependendo da escola, até mesmo do tamanho da escola, de ocorrer esse tombamento com a plaquinha, porque existem inúmeras formas de fazer o tombamento. Ou com plaquinha, com a identificação, mas o registro, saber onde está cada um desses bens permanentes, é de suma importância para que quem está sobre a responsabilidade, né, podemos dizer assim, desses bens, não venha a ser punido posteriormente caso esse bem se extravie ou suma de uma maneira inadequada, né, assim, de uma hora para outra. Por quê? Porque aquele que teve a responsabilidade não soube organizar esses bens e saber, como eu posso dizer, perfeitamente onde é que está localizado cada um deles. Materiais de distribuição gratuita. Esse é bem comum, né, como as nossas figuras aqui exemplificam, livros, né, os troféus daqueles campeonatos escolares que tem, e o conceito está retomado. Materiais
como os livros didáticos, os medicamentos, os óculos, as medalhas e os troféus, entre outros. É importante observar que nós estamos fazendo a nossa revisão, recapitulando conceitos que são de extrema importância para você saber cada passo da administração de materiais. Mais à frente vamos identificar e relembrar novamente aquele que fica responsável, as contribuições das atividades anteriores que foram nos enviadas. Podemos observar que há diferenças em cada estrutura de escola, né? Tem escola que às vezes não tem uma pessoa fixa, responsável somente pela guarda patrimonial, tem outras escolas que já têm um setor específico, ou seja, irá variar muito, dependendo da estrutura da escola, também da mão de obra, dos funcionários que estão lá disponíveis para se dedicar apenas a essa atividade. Sendo assim, conceituando anteriormente os inúmeros tipos de materiais, de patrimônios, nós podemos considerar que o patrimônio da escola é, então, tudo aquilo que, material ou imaterialmente, constitui o espaço educacional, compondo de forma que atenda aos seus objetivos, compreende elementos culturais, morais e materiais referentes não só à instituição de ensino, mas também e principalmente à comunidade escolar, já que citamos que há patrimônio material, patrimônio imaterial, nossos costumes, como eu posso dizer, o critério da ética, dos valores da sociedade como um todo, tudo isso são considerado um patrimônio que é construído pouco a pouco, rotineiramente. E esse patrimônio, observa-se que ele deve ser construído dentro da escola, juntamente com os nossos alunos, com aquela comunidade que está voltada à melhoria do nosso processo educacional. Falamos e recapitulamos a respeito de todos os tipos de materiais, materiais permanentes, materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita. E agora vamos saber como é que eu faço, como é que os servidores, aqueles que trabalham diretamente com esses materiais, devem proceder na hora de solicitar a aquisição desses bens. Como havíamos citado em aulas anteriores, há um processo chamado licitação, que direciona, ou seja, que norteia o serviço público a comprar os seus bens, tanto os bens de consumo ou os bens permanentes. O que seria essa licitação? Como o autor Martins e Aguiar cita, é um conjunto de procedimentos administrativos que a administração pública deve observar quando contrata serviços, que é bom relembrar também que o processo de licitação também faz uso da aquisição de serviços, ou adquire e aliena, ou seja, chama para si a guarda, né? Posso dizer assim, o poder de alguns materiais. E podemos relembrar que a palavra-chave do conceito de licitação desse processo administrativo, palavras-chave no caso, é a administração pública. Porque na administração privada, necessariamente, aquele gestor não está, como eu posso dizer, obrigado a seguir os procedimentos administrativos que constam na legislação, ou seja, na lei de licitação, que é a 8666. Já a administração pública não, é taxativo o uso do procedimento licitatório. Caso contrário, a administração pública ela é penalizada administrativamente, civilmente e até criminalmente aquele que está fazendo a solicitação ou a compra de algum material que não utilizou nenhum dos procedimentos licitatórios. Sendo assim, como eu havia comentado anteriormente, se a instituição pública vai utilizar as verbas públicas para a compra de qualquer tipo de materiais, é necessário que eles sigam, esse conjunto de procedimentos estabelecidos pela Lei 866, que é a nossa lei de licitação. É por meio das licitações que a administração pública, novamente enfatizando, a administração pública deve selecionar e contratar o fornecedor, devendo analisar
as diversas propostas, como havíamos comentado anteriormente. Tem todo um rito que deve ser utilizado na hora de fazermos as compras dos nossos materiais dentro, especificamente, da administração pública. Você não deve, como gestor ou como responsável pela compra de algum material ou permanente ou de consumo, achar que se você tem um conhecido, né, citando como exemplo, e ele vende aquele produto, ele tem uma empresa que fornece aquele produto, você simplesmente, eu já conheço alguém, vou comprar dele. Não é possível a utilização desse procedimento. Vai ser aberto um edital, vai ser publicado as regras que a instituição, no caso a escola, está necessitando, quais os materiais, tudo utilizando o embasamento jurídico da lei de licitações, que lá ela especifica e às vezes até ela é taxativa na hora de expor como deve ser o procedimento para a compra de cada material. Lá tem os materiais de consumo, tem os materiais permanentes, tem certos materiais ou valores de compra que você pode dispensar o uso da licitação, ou ela pode ser inexigível, já que somente aquele produto ou até mesmo aquele serviço só tem apenas um fornecedor. Então é interessante o conhecimento da lei, principalmente para aqueles que fazem a compra, o pedido, já que eles se tornam responsáveis pelo aquele procedimento. E caso em algum momento seja identificada alguma ilegalidade, será o responsável pelo aquele ato. Logo, como nós estamos fazendo o uso do dinheiro público, deve-se ter uma atenção especial na hora de comprar ou adquirir bens ou serviços dentro da administração pública, no caso, dentro das nossas escolas, né, como estamos utilizando o exemplo. Por quê? Como eu havia citado, deve ser utilizado e selecionado e contratado também o fornecedor. Eu devo analisar as diversas propostas que estão sendo utilizadas quando o edital é publicado e eu vou escolher a mais vantajosa para a aquisição dos bens ou serviços. É interessante relembrarmos que nem sempre a mais vantajosa tem que ser aquela de menor preço. A legislação, a 866, ela cita que é interessante, né, mas ela não é taxativa, é menor preço, porque necessariamente você deve observar se aquela proposta, se aquele fornecedor que ganhou aquele edital de licitação vai atender às demandas que a instituição necessita. E nem sempre, como eu falei anteriormente, o menor preço vai ser a mais vantajosa para a instituição, porque em algum momento como eu posso dizer, essa proposta mais vantajosa não vai estar atendendo todos os critérios que foram estipulados no nosso edital na hora de fazer a compra de materiais ou adquirir serviços. Falamos inicialmente, né, recapitulando, sobre todos os tipos de materiais, de patrimônios. Falamos agora há pouco a respeito do processo da compra, da aquisição desses materiais, que pode ser comprado através da lei de licitações, né, dos processos licitatórios, mas dentro da escola há também outros mecanismos que nós podemos utilizar para adquirir bens. E nós vamos relembrar alguns que são de extrema importância. Alguns programas do governo federal, citamos o programa Dinheiro Direto na Escola. Como é que esse programa ele permite que alguma escola adquira bens ou materiais de consumo ou permanente? Esse programa, inicialmente, ele foi criado em 1995. Ele era destinado e é destinado às escolas, tanto estaduais quanto municipais, de ensino fundamental, que tenham mais de 20 alunos matriculados. O valor do recurso é proporcional ao número de alunos e à modalidade de ensino ofertada. Outra coisa que observamos nesse programa, ele é voltado para a aquisição de bens dentro do ensino fundamental. Ou seja, já foi falado em aulas anteriores, em disciplinas também anteriores, inúmeros programas que o governo federal disponibiliza para melhorar o funcionamento, o processo educativo das nossas escolas. E até mesmo na hora de adquirir materiais, as escolas públicas ou estaduais podem contar com esse programa Dinheiro Direto na Escola, que é voltado especificamente, né,
para as escolas de ensino fundamental, para adquirir aqueles bens que aquele recurso que foi destinado inicialmente, no começo do ano, não foi suficiente para suprir a demanda daquela escola. Mas um critério que é utilizado para que a escola receba esse programa, dinheiro, né, no caso, direto na escola, é a quantidade de alunos. Ou seja, tem que ter uma gestão voltada para adquirir alunos, para divulgar a escola, para que a escola cresça na quantidade de alunos e, acima de tudo, na qualidade do ensino. Esse programa também, ele engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão, é o que eu tinha comentado anteriormente, nos planos financeiros, ou seja, aquela escola recebeu o recurso que já estava direcionado, né, no ano anterior, no entanto, não foi suficiente. Então, esse programa Dinheiro Direto na Escola vai ser como um suprimento a essas demandas. Tanto um suplemento nos planos financeiro, no plano administrativo e no didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica, como eu falei anteriormente. Todo um recurso voltado, acima de tudo, para a melhoria do processo educacional, de uma escola, tanto na parte da infraestrutura física de qualidade, dos conhecimentos pedagógicos, da capacitação daqueles servidores que estão lá buscando uma melhoria na qualidade do ensino para ser ofertados aos nossos alunos. Então, todos esses mecanismos que o governo federal, no caso, utilizando esse programa Dinheiro Direto na Escola, utiliza, é para melhorar, tentar melhorar a infraestrutura dessas escolas. No caso, melhorar a educação básica, que é um dos princípios constitucionais que já foi elencado em aulas anteriores. Uma outra forma também das escolas, ou estaduais ou municipais, fazerem aquisição de equipamentos, materiais de consumo, é a geração de recursos. Como é que isso pode ser feito, né? Como a escola pode criar iniciativas juntamente com a comunidade externa para poder fazer campanhas ou até mesmo gerir alguma atividade que seja acrescida no seu calendário para trazer benefícios à escola. Além do programa Dinheiro Direto na Escola ou outros programas oriundos do próprio Estado, porque esse programa, ele é um programa federal, mas nada impede que o Estado ou o município crie outros programas para ajudar essas escolas como uma forma de suprir a necessidade das demandas daquela escola. A escola também, no caso, não só esperando o programa Dinheiro Direto na Escola ou outros programas voltados para aquisição de materiais, serviços, a escola também deve buscar promover gincanas, festas, feiras, festivais e campanhas com o propósito de gerar recursos. É interessante que, relembrando um pouco aulas anteriores, né, a participação dos nossos alunos, foi observado que muitas escolas utilizam, como eu posso dizer, festas regionais. Isso já é incorporado no calendário acadêmico daquelas escolas e dessa forma você consegue, como eu posso dizer, solicitar recursos junto à comunidade, buscar recursos junto à comunidade, juntamente através dessas questões de diversão, de campanhas, de gincanas, né? Tudo isso voltado para trazer a comunidade externa para dentro da escola. Uma melhoria do espaço físico, uma pintura, algum bem que extraviou é de suma importância, a escola pode fazer uma campanha junto à comunidade externa para poder tentar angariar recursos para poder suprir essa necessidade, tudo isso é permitido. Doações também, que é o que nós vamos falar um pouco também sobre isso, ou seja, às vezes tem instituições, pode ser também instituições públicas ou até mesmo privadas, não há impedimento de ter esse recebimento de doações de instituições privadas, mas é bom relembrar que quando uma instituição privada e até mesmo uma instituição pública faz a doação de algum bem permanente, há de ser feito a transferência desse bem para o gestor da escola. Por quê?
Agora, o patrimônio, a responsabilidade, mesmo que seja um bem que já é utilizado, que ele não é novo, passa a ser do gestor da escola. Então, são inúmeras, como eu posso dizer, oportunidades que a escola pode e deve criar para tentar angariar recursos para melhorar as suas condições, ofertar como eu posso dizer, uma qualidade de ensino para os nossos alunos. Sabemos que o governo, em alguns momentos, tem um déficit em relação aos recursos que são destinados às escolas. E como eu posso dizer, de suma importância que a comunidade interna também entenda que a gente pode sim se reunir com a comunidade externa, buscar de alguma forma, de uma maneira participativa, junto com a comunidade externa, melhorias para o ensino dos nossos alunos. É interessante porque há como eu posso falar, uma interação entre esses dois públicos, comunidade interna e comunidade externa, ou seja, uma gestão participativa dentro da escola, dentro de uma instituição pública. Como eu havia falado anteriormente, nada impede da escola, no caso, receber doações. Os materiais e equipamentos, como eu havia falado anteriormente, adquiridos através de licitação, ficam sob responsabilidade do gestor, sendo responsável por esse patrimônio, como eu havia comentado anteriormente. E quando a escola recebe uma doação direta de uma entidade, uma empresa, tanto pública quanto privada, os mesmos procedimentos devem ser adotados. Já quando a doação é feita por outro ente público, caracteriza-se uma transferência de patrimônio, como eu havia citado anteriormente. Recebi, a instituição a qual eu trabalho, qual eu administro, uma escola, recebeu um bem de uma instituição privada. Computadores, certa instituição privada resolveu trocar os computadores, gostaria de fazer a compra, de alguns mais atualizados, mais de 20 computadores, e observou que em um município, há uma escola municipal ou estadual que não tem um laboratório de informática, faz a doação desses equipamentos para o gestor da escola. Ou seja, a responsabilidade, o patrimônio, agora é desse gestor. Já a respeito de quando eu recebo, a instituição, no caso, recebe a doação de um ente público, eu vou apenas transferir, já que é a mesma esfera, ou seja, administração pública, a transferência do bem para o novo gestor. Falamos e relembramos todos os tipos de materiais, como deve ser feita a aquisição desses materiais, não só pelos procedimentos administrativos, ou seja, a licitação, pelo programa Dinheiro Direto na Escola, doações. Se temos todos esses materiais junto à escola, os materiais estão na instituição pública. Como eu devo fazer a guarda desses materiais? Quais são os procedimentos que eu vou adotar? Vamos relembrar alguns procedimentos. Primeiro, um conceito que deve ser retomado é o conceito de almoxarifado, porque é lá que vai ficar os nossos materiais. É o local destinado à fiel guarda e conservação de materiais, em recinto coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso. Retomando esse conceito de almoxarifado, ele é completamente diferente de depósito. Nós formos analisar, pegar até mesmo o dicionário, o Aurélio, para conceituar almoxarifado e depósito. Porque no almoxarifado já consta aqueles produtos que estão acabados, ou seja, que não tem mais nada a ser acrescentado, que não está em fase de produção. No depósito não, já fica aqueles materiais, peças de materiais que vão gerar um novo material, então tem essa diferença. Uma outra questão também, que foi comentada e também citada nas contribuições das atividades de sala, é que tem instituições, isso é muito comum, não ter um espaço direcionado especificamente para a guarda e o recebimento desses materiais, ou seja, não há um almoxarifado. Comentamos que nos institutos federais há coordenações de patrimônio e almoxarifado que são responsáveis pelo recebimento, pela guarda desses materiais, são responsáveis também para como verificar juntamente aos demais setores que receberam aqueles materiais, como está o uso desses materiais, se eles estão sendo preservados, se em algum momento um deles sumir, no caso dos materiais permanentes, quem está sob a responsabilidade desses materiais, com esses materiais, no caso,
será, como eu posso dizer, penalizado a ressarcir a administração. Então, no âmbito dos institutos federais, nós podemos citar que há uma coordenação específica para cuidar de todos esses procedimentos. Já no âmbito das escolas, como foi comentado em algumas aulas, nas atividades, não há um espaço específico. A escola é construída sem constar na sua planta o espaço destinado ao almoxarifado. E é interessante também observar que não é qualquer um que deve entrar no almoxarifado, porque lá tem bens de valores significativos, ou seja, qualquer um bem que sumir, tanto bem de consumo, não é porque é uma resma de papel ou um notebook ou um computador que tem, os valores podem ser diferentes, mas a responsabilidade daquele que está guardando aqueles materiais é a mesma. Né? Como nós havíamos comentado, o famoso peculato, o ato de um ente ou de um servidor público levar para a sua casa ou para qualquer outro espaço que não seja o uso da comunidade interna, ou seja, da administração, qualquer bem material ou, no caso, bens permanentes. Desde uma caneta, se você trabalha em uma instituição pública, leva uma caneta que foi comprada pela administração para a sua casa, é peculato. Então, a gente pode considerar, mas são ações tão corriqueiras que eu acho que é impossível perguntar a alguém que nunca fez isso. Realmente, né? Você pode observar, mas é um crime que está registrado lá no Código Penal, que nós já trabalhamos e comentamos sobre ele. Então, são ações pequenas, mas que já tem, como eu posso dizer, descritas no Código Penal, que é um crime, né? Ou seja, você está indo contra a legislação, porque aquele bem foi comprado com dinheiro público. E o dinheiro público vem de onde? Vem dos nossos impostos. Somos a sociedade que financia toda a compra desses materiais. Então é interessante sempre observar que o almoxarifado, ele tem a guarda desses materiais e quem é responsável tem, como eu posso dizer, um peso, eu considero, né, nas costas de tudo que consta ali dentro. E não é qualquer pessoa que deve ficar entrando e saindo. Um certo setor precisa, como eu posso dizer, de computador. Eu preciso de um novo computador. Vou lá no almoxarifado, pego a chave, pego o computador, levo para a minha sala. Não, é o responsável que tem que fazer isso. Então, dentro de outros ambientes educacionais, dependendo da estrutura, escolas municipais, escolas estaduais que têm uma estrutura física um pouco menor, não tem servidores próprios para realizar esses tipos de atividade, ou seja, há déficit de servidores. Então, o que é comum, né, como já foi citado em algumas atividades, com as contribuições de todos vocês, que tem uma pessoa ou até mesmo fica lá na sala do diretor. A pessoa faz a solicitação, né? Tem inúmeros formulários também de solicitação de bens, transferências, que também já foi demonstrado em aulas anteriores. Tudo isso fica sob a guarda do gestor da escola, ou seja, além de gerir toda a parte administrativa e educacional, também tem essa responsabilidade da parte patrimonial. Então é interessante nós observarmos que comprar os materiais tem inúmeros procedimentos. Pedir também, ou seja, solicitar, você não vai, a instituição pública, uma escola, não vai fazer a solicitação de materiais de maneira aleatória, ou seja, de maneira irracional, fazer compras de materiais sem saber o fim, porque a palavra-chave da administração de materiais, eu considero que é planejamento. E não só na compra de materiais, em qualquer ação que deve ser feita dentro de uma instituição pública, dentro de uma escola. Nós falamos desse espaço chamado almoxarifado, que infelizmente não é comum existir um espaço específico nas escolas, principalmente municipais ou estaduais. Falamos até mesmo daquela pessoa que é responsável pela guarda desses materiais. Em tese, nós podemos dizer que as atribuições do gestor da administração de materiais são inúmeras, como o caderno da nossa disciplina elenca. Mas sabemos que como eu posso dizer, que essas atribuições, às vezes elas estão, como eu posso dizer, não só direcionadas a uma única pessoa, a um único servidor, porque não há servidor, não tem como uma instituição, dependendo da estrutura, né, da estrutura física dela, a quantidade de servidores, disponibilizar um servidor apenas para realizar essas ações. Mas, em tese, é recomendável, ou seja, a administração recomenda que em instituições públicas possa existir uma pessoa para cuidar especificamente da administração dos nossos materiais. Seria o famoso gestor, uma pessoa incumbida das seguintes atribuições: o recebimento desses materiais,
a identificação desses materiais, transporte e movimentação física dos materiais para as áreas de armazenagem. É interessante, alguns servidores, né, já ouvi algumas instituições em que eu trabalhei, que quando acham que estão trabalhando diretamente na aquisição, na guarda desses materiais, consideram uma atividade que, como eu posso dizer assim, não tão valorizada. É como se, eu vou ter que receber os materiais, vou ter que identificar, ainda vou ter que levá-los até o almoxarifado, é como se fosse, ele se considera apenas um carregador, uma atividade física brutal, vamos dizer assim, né? Então, muitas das vezes, os servidores que estão nesse tipo de setores se sentem um pouco desvalorizados. Por quê? Os demais não trabalham com essa questão. Quando eu solicito algum equipamento ao almoxarifado, vamos dizer assim, aquela pessoa que está sobre a guarda daquele almoxarifado, com a responsabilidade daquele almoxarifado, ele vai até o almoxarifado, às vezes é um pouco distante, né, do espaço do setor em que eu trabalho, ele pega o material, ele traz o material, ou seja, independente da quantidade, se eu pedir 10 esmas de papéis, vamos ao setor em que eu trabalho, ou seja, ele tem essa responsabilidade de trazer. Então, assim, alguns servidores ou funcionários acham que essa atribuição não é tão valorizada, né? Eu estou apenas trabalhando na administração pública como carregador. A pessoa solicita, um setor solicita, eu tenho que ir lá buscar, mas não, é de suma importância, porque ele está gerindo todo aquele material. Os outros setores são dependentes da gestão dessa pessoa no processo de administração e compra desses materiais. Então, além dele receber esse gestor de materiais, ele identifica esses materiais, como eu havia citado, ele realiza o transporte, a movimentação física, ele vai direcionar onde é que vai ser adequado o armazenamento de cada um desses materiais. E, acima de tudo, que eu considero uma das atribuições do gestor de administração de materiais, é o controle da localização física dos materiais, ou seja, dos nossos materiais permanentes. Isso é de suma importância, porque ele precisa ter um controle específico. Cada setor, se tem, vamos dizer, um setor... A Secretaria Escolar, Coordenação de Registros Acadêmicos, né? É o nome que se dá nos institutos federais. Se lá naquele setor tem 3 computadores, 4 mesas, 4 cadeiras, tem impressora, ou seja, tudo isso vai estar discriminado num documento informando no setor tal, Coordenação de Registros Acadêmicos, a todos esses materiais, ou seja, é para eles estarem lá. Então, a responsabilidade de fazer esse levantamento e a descrição da localização desses materiais também é do gestor de administração de materiais. E como eu havia falado, de fornecer. Ele faz todas essas outras atividades e quando algum setor solicita os materiais, ele também deve ir até o almoxarifado, selecionar esses materiais que foram pedidos e entregar a quem solicitou. Falamos de todo esse processo de compra, de aquisição dos materiais, estamos falando da guarda desses materiais, que há critérios, né, há normas técnicas específicas, que nós vamos relembrar algumas, que são os famosos critérios e técnicas de armazenagem. Critérios são as considerações que o gestor deve fazer sobre a estocagem do material, sobre a sua responsabilidade, ou seja, ele vai analisar, é um material de consumo, é um material, como eu posso dizer, de higiene, é um material que possui algum agravante, que ele é perigoso, não pode estar misturado com os demais, ou seja, ele tem que analisar todos esses critérios na hora de fazer a estocagem desse material, porque há somente um almoxarifado. Não tem como eu posso dizer assim, distribuir materiais de higiene somente nessa sala, materiais de consumo somente nessa sala. Não. Existe apenas um único almoxarifado e lá dentro que deve ser utilizado esses critérios na hora de for estocar esses materiais. E temos técnicas para podermos fazer também, né, dar um norte à organização desses materiais. Essas técnicas, elas são formas pelas quais ele pode aplicar os referidos critérios, ou seja, materiais de consumo, vou fazer uma fileira somente de materiais de consumo. Materiais de higiene já vai ser a última fileira, vai ficar um pouco distante dos demais, porque pode ser algum produto que é utilizado para a limpeza da escola, contém, né, produtos químicos, também não é aconselhável que fique misturado com resmas de papel A4, ou com notebooks ou computadores, todos esses outros materiais que há dentro do almoxarifado.
A escolha de uma técnica de armazenagem, ela vai depender muito de alguns fatores. Nós podemos elencar o espaço disponível, ou seja, aquela escola tem apenas uma sala pequena, ou seja, o gestor vai ter que tentar identificar a melhor técnica, o que se tornaria mais viável para ele poder fazer a estocagem desses materiais, o que ele poderia fazer para ampliar esse espaço que foi disponibilizado para essa atividade. Os tipos de materiais também, como eu havia citado, não é aconselhável nem recomendável, já falamos até mesmo de uma legislação que cita e norteia alguns critérios que você deve levar para poder organizar e estocar esses materiais. Critérios de segurança, que são um dos principais, como eu posso dizer, que a escola deve e quem também está cuidando da gestão desses materiais deve observar. Um outro critério também, na hora que for estocar esses materiais, é o número de itens. Se uma escola ela tem um porte médio, pequeno, um porte alto, uma estrutura maior ou menor, também nós vamos observar que a quantidade de itens será um pouco maior ou menor. Então, é a estrutura da escola, a demanda, o uso diário, mensal, anual dos produtos, tanto de consumos quanto de permanentes, que vai também dar um norte, direcionar como eles devem ser estocados, armazenados, porque vai ser o espaço que aquela escola vai ter para poder fazer a guarda segura desses materiais. E uma outra coisa também que é interessante, que na hora que o gestor, a pessoa que é responsável por receber esses materiais, por guardar esses materiais, ela deve ter, na hora de que é solicitado algum desses materiais, uma velocidade, podemos até mesmo dizer assim, do atendimento. Ou seja, se você tem uma organização, não precisa necessariamente as técnicas que foram citadas anteriormente e até mesmo em aulas passadas, você apenas utilizar aquelas técnicas. Quem está cuidando dos materiais, recebendo, guardando, vai identificar de acordo com a sua realidade a melhor forma de fazer essa estocagem. A legislação apenas dá um norte, ou seja, norteia alguns procedimentos, mas vai ficar a critério de quem é responsável por essa atividade de identificar a melhor técnica, o melhor critério. Bom, nós falamos, para finalizar a nossa aula, uma revisão de toda dessa disciplina chamada Administração de Materiais, que é de muita importância em qualquer administração pública. Por quê? Está sendo utilizado o dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro, para fazer como eu posso dizer, a aquisição, o cuidado, a solicitação de todos esses materiais. E não é recomendável que apenas uma pessoa tenha um conhecimento sobre todos esses procedimentos. É recomendável que toda a comunidade interna e até a comunidade externa saiba como devem ser adquiridos esses equipamentos, esses materiais de consumo ou não, para que ocorra uma gestão participativa, acima de tudo, no uso racional do dinheiro público, da verba pública, dentro das instituições públicas e principalmente dentro das nossas escolas. Então, nós agradecemos a participação de todos nessa aula de revisão. Espero que o conteúdo tenha sido fixado, que vocês coloquem em prática nas suas atividades, no seu ambiente de trabalho. E esperamos que todos façam uma boa atividade avaliativa. Muito obrigada.